tudo bem? Hoje nesse vídeo, na verdade, o tema é voltado para as gestantes, né, para as mulheres que estão grávidas. E o tema de hoje é um artigo que eu encontrei, que eu achei muito interessante, que mostra a associação entre a constipação de mulheres que estão grávidas e o desenvolvimento de rinite alérgica nos seus filhos. Bom, a constipação dentro do Ayurveda, né, para quem não conhece, o Ayurveda é a medicina tradicional da Índia, que existe há mais de 5.000 anos, mas aqui no Brasil é praticado como uma terapia integrativa e complementar, ou seja, ela não deve substituir o seu tratamento convencional, ela deve complementar, né? Então aqui no Brasil ela é uma terapia complementar, integrativa. E o Ayurveda, para o Ayurveda, a constipação é algo extremamente sério, né? É algo que deve ser tratado com muita seriedade, né? Eu vejo muitas pessoas que sofrem com constipação, mas as pessoas nem, eu sofro com constipação, eu evacuo 2 vezes, 3 vezes na semana e acha que tá tudo bem. E não é bem assim, né? Então a constipação é algo muito sério dentro do Ayurveda, por quê? Porque pra gente, né, eu sou terapeuta Ayurveda, então pra gente que é do Ayurveda, a gente fala que tem os protagonistas da nossa saúde, né? Que são a digestão e o funcionamento do intestino, né? Eles andam de mãos dadas, obviamente. Então, a digestão e o funcionamento do intestino. Se a nossa digestão não tá boa e o funcionamento do intestino ele não é adequado, a gente fala que possivelmente a nossa imunidade também não vai ser boa e a chance da gente desenvolver alguma doença é muito maior. Então, pra gente, a constipação é algo que deve ser levado a sério e tratado. Por isso que, independente do que você venha tratar comigo, né? Se você procura um tratamento ayurvédico e independente do que você tenha, eu vou perguntar como que é a sua digestão, como que tá o funcionamento do intestino. E se a gente detecta uma alteração da digestão ou do funcionamento do intestino, a gente vai tratar. E basicamente, a base do tratamento ayurvédico, ele é a alimentação, né? Mas aliado à alimentação, a gente usa também ali algumas ervas, se a gente acha necessário, chás ou ervas de outras formas, né? A gente não consome a erva apenas na forma de chá, na forma de chá mais conhecida, mas a gente pode, né, enfim, prescrever de outras formas, caso seja necessário, porque muitas vezes apenas ali uma mudança da alimentação, uma mudança no estilo de vida já consegue corrigir ali essa constipação, tá bom? Então, por isso que aqui no meu canal vocês veem que eu falo muito sobre intestino, funcionamento do intestino, coisas para melhorar a digestão, justamente porque o Ayurveda coloca isso como protagonista na nossa saúde, tá bom? Então, esse artigo aqui eu vou deixar aqui em cima para vocês, para quem quiser depois ler, se quiser pegar na íntegra, ler, eu achei muito interessante, por isso que eu trouxe, tá? Eles falam que é o primeiro estudo, né? E o maior estudo é investigar a associação entre a constipação materna e o desenvolvimento de rinite alérgica, e eles falam que até o momento a maioria dos estudos se concentrava no recém-nascido. Então, como que era o aleitamento desse recém-nascido? Se era, né, a mãe amamentava no peito, ou se era fórmula, se esse bebê tinha ingerido muito antibiótico, então se concentrava muito no bebê, né? Então eles falam que eles são o primeiro estudo que eles se concentram na mãe, para ver se tem alguma relação ali do funcionamento do intestino da mãe com o desenvolvimento de rinite alérgica, né? Então eles falam assim, que acredita-se que a disbiose no início da vida das crianças aumenta o risco de desenvolver a rinite alérgica, né? De acordo com pesquisas já realizadas. Desbiose, então, é quando tem ali uma alteração ali naquele intestino, né? Uma alteração ali na microbiota daquele intestino do bebê. Uma alteração microbiota, a gente fala assim, que o intestino ele é povoado por muitas bactérias boas, né? Então, quando existe um desequilíbrio dessas bactérias consideradas boas, né? Então, existe uma alteração ali, isso pode, eles falam que pesquisas mostram que pode ter aí, sim, corre um risco aumentado de desenvolvimento de rinite alérgica, tá bom? Então, eles falam também que tem estudos que demonstram riscos 2 vezes maiores de desenvolver rinite alérgica em pacientes constipados, tá bom? Muito bem. Então, aqui no estudo, o objetivo era o quê? Pegar mães constipadas, né? E observar se isso aumentava o risco de desenvolver rinite alérgica nos filhos, tá? Então, as mães com constipação apresentaram uma taxa de risco significativamente maior para rinite alérgica em seus filhos
independentemente do sexo da criança, do peso ao nascer, da idade gestacional e do modo de parto, bem como hipertensão materna, diabetes gestacional, diabetes, hiperlipidemia, pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, dermatite atópica, transtorno depressivo, uso de antibiótico pelas crianças, tá bom? Então, eles verificaram que mães constipadas tinham maior risco de que seus filhos tivessem rinite alérgica, independente se essas crianças tinham essas questões aqui que eu falei, tá bom? No contexto de comorbidades maternas, então, ou seja, né, se a mãe tivesse hipertensão, hiperlipidemia, pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, ou psoríase e simultaneamente tivesse constipação, isso aumentou significativamente o risco de seus filhos desenvolverem a rinite alérgica. Então, eles verificaram que a mãe que tinha constipação, se ela tinha alguma dessas alterações associadas à constipação, então a chance desse filho ter a rinite alérgica era muito, muito maior do que a mãe que tivesse só constipação, tá? Ou da mãe que tivesse só uma hipertensão ou só uma diabetes gestacional, tá? Então a constipação ela deixou a situação pior, aumentou o risco, tá? Isso não significa, gente, que toda mulher que tem constipação, o filho vai ter rinite alérgica. Não é isso. Existe um risco aumentado, tá? Então, aumenta-se o risco. Não nada na nossa saúde não é uma matemática, 2 e 2 é 4, 2 mais 2 é 4, né? Então, existe um risco aumentado. Mas isso não quer dizer que se você tem uma constipação, seu filho vai ter rinite alérgica, tá bom? Em relação ao efeito dos laxantes, as crianças cujas mães tomaram laxante durante a gravidez tiveram também um risco maior de ter a rinite alérgica em comparação ao grupo não constipado. Então, eles compararam, né, as mães constipadas com as mães não constipadas. E aí, as mães constipadas normalmente tomam laxante porque o médico indica lá, não me tomem laxante sem indicação médica, por favor. Então, essas mães que tomavam laxante, que eram constipadas, elas também apresentaram um risco maior dos filhos apresentarem aí rinite alérgica, tá? Mas o efeito da dose dos laxantes, eles falam que ainda permaneceu obscuro, né? Não se sabe se a quantidade vai ter alguma influência, se vai mudar alguma coisa, tá? Então, a conclusão desse estudo é o quê? Que crianças nascidas de mães que foram constipadas durante a gravidez tiveram um risco 1,2 maior de ter uma criança, de ter um filho aí com rinite alérgica, em comparação com aquelas nascidas de mães não constipadas. E o uso de laxantes durante a gravidez em mães constipadas também elevou esse risco aí de desenvolvimento da rinite alérgica nos seus filhos, tá? Então, eu trouxe esse artigo porque eu achei muito interessante. A constipação durante a gravidez é algo extremamente comum, tá? Eu já estive grávida, tenho uma filhinha. E na gravidez, não vou dizer que eu tive constipação, porque eu não tive constipação, porque assim, por ser desse mundo do Ayurveda, eu consegui traçar rotas, digamos assim, né? Mudar minha alimentação, então eu consegui traçar alguns planos ali para tentar driblar essa constipação ali durante a gravidez, que normalmente dizem que essa constipação ela acontece aí por causa dos hormônios, do aumento da progesterona, e tudo isso acaba alterando ali o funcionamento, a motilidade intestinal, tá? Então, mas realmente eu percebi que quando eu tava grávida, em alguns momentos, não foi a gravidez inteira, mas alguns momentos da gravidez ali, eu sentia que o meu intestino ele não estava funcionando plenamente como ele costumava funcionar. Então, ele era mais lento, né? Antigamente, o meu intestino ele tinha um hábito assim, bem reloginho durante a gravidez. Em alguns momentos da gravidez eu via que ele não era tão reloginho assim, que demorava mais para funcionar. Às vezes eu tinha um pouquinho de dificuldade, né? Eu ficava ali sentada esperando funcionar, ele era mais preguiçoso. Mas, como eu falei, mudando a alimentação, fazendo algumas alterações, incluindo algumas coisas na minha alimentação, eu consegui driblar a constipação. Então, é possível a gente melhorar a constipação na gravidez? Super é possível, tá? Muitas vezes, como eu falei pra vocês, só com ajustes na alimentação a gente já consegue fazer isso, mas a gente tem que pensar que a constipação não é uma questão apenas de alimentação, principalmente de alimentação,
mas a gente sabe que os hábitos, né, a rotina da pessoa também influencia muito. Então, muitas vezes não é apenas mudar a alimentação, mas mudar o estilo de vida. Então, a gente sabe que pessoa sedentária, né, às vezes na gravidez, dependendo da gravidez, às vezes a mulher, a gestante, ela não pode praticar atividade física por alguma condição, e a gente sabe que quanto mais parado a gente fica, mais difícil vai ser para o intestino funcionar. Então tem toda essa questão, né? Então mudar o estilo de vida, quando for possível praticar atividade física, questão dos horários regulares da alimentação, sono também é super importante, estado emocional, né? Então são coisas que o Ayurveda orienta também, né? Então é muito importante para as grávidas e não grávidas, né? Mulheres e homens cuidarem da constipação, porque a constipação a gente negligencia muito. Mas como eu falei para vocês, o Ayurveda, ele linka muito, né, o funcionamento do intestino com a nossa imunidade. E hoje em dia existem diversos estudos, aqui do Ocidente mesmo, que mostram essa associação entre funcionamento intestinal e imunidade. Então, por isso que é tão importante a gente cuidar, né? Principalmente na gravidez, que a gente tá gerando um serzinho, né? Esse serzinho, ele tá totalmente conectado com a gente, totalmente conectado, então, tanto emocionalmente quanto fisicamente, né? Então, a gente passa muita coisa para esse bebê, então é muito importante. Então, se você tem constipação, procure ajuda, né? Tente mudar aí sua alimentação com um profissional, né? Muitos casos, realmente, às vezes, a constipação ela é tão grave, ela é tão severa que às vezes só mudança de alimentação às vezes não ajuda, né? Às vezes não ajuda, não, ajuda, mas às vezes não, só alimentação não adianta, não vai melhorar 100%. Então, às vezes, realmente precisa conversar com o seu obstetra, com o seu médico, ver se tem indicação de alguma coisa para você poder usar que seja segura durante a sua gravidez, porque nem tudo a gente pode consumir durante a gravidez, né? Tentando sempre partir para o lado mais natural possível. Mas é o que eu falo, a gente sempre tem que optar primeiro por tratamentos mais naturais, e aí depois, se esse tratamento natural não der certo, aí a gente acaba indo pro lado ali, né, enfim, se precisar usar alguma medicação, alguma coisa, né, que não seja tão natural, mas a linha ali, a primeira linha de escolha da gente sempre deve ser o tratamento mais natural possível. E aí, se não der certo, a gente parte pro segundo plano, pro plano B, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que as gestantes aí se conscientizem sobre a constipação, que agora que você tá grávida, não é apenas o teu corpo, não é apenas a tua saúde. O teu corpo e a tua saúde vai influenciar e vai impactar diretamente o corpinho, o desenvolvimento e a saúde do teu bebê. Então, se você tem qualquer alteração, qualquer problema, procure ajuda profissional, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse tema, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e cuidem dessa constipação por aí. Um beijos e até mais!